Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui para conversar com vocês sobre a rescisão indireta. Nossa segunda aula sobre esse tema, tá certo? Então, se você tem dúvidas, se você quer acompanhar esse tema, me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Vamos lá, né? Como sempre digo, sem mais delongas. Estávamos conversando até agora aqui, né, na aula passada, sobre os casos de rescisão indireta, né, do artigo 27. Conversamos agora na última aula aqui, no caso. Na ocasião, conversamos um pouco sobre o artigo 27 e lá conversamos sobre os 3 incisos iniciais, né? Lá conversamos sobre correr risco manifesto de mal considerável, né? Foi tratado com o empregador com rigor excessivo, né? Entre outros casos. Aqui vamos continuar a conversar, tá? Então aqui essa aula de hoje é uma continuação do artigo 27, beleza? Vamos ver aqui os 4 incisos finais do artigo, beleza? Acompanhe comigo lá então, por favor. Diz assim o artigo 27, parágrafo único, ó. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando, tá ali ó, 4º inciso, o empregador não cumprir as obrigações do contrato de trabalho. Vamos conversar sobre ele aqui no caso. O que é isso? Empregador não cumprir as obrigações do contrato. Pergunto para vocês, né? Qual que é a principal obrigação do empregador? Qual a principal obrigação dele? O que ele tem que fazer como prioritariamente? Ele tem que fazer lá no 5º dia útil. Qual é a obrigação dele? De precisa boa, né? Ou seja, a principal obrigação do empregador é pagar o salário, né? Então, esse inciso aqui, inciso 4º, diga-se de passagem, uma curiosidade, é quase assim, 80% dos casos é o inciso 4º, que é quando o empregador, por exemplo, não paga o salário do empregado, atrasa o salário. Neste caso, o empregado pode pedir rescisão direta? Pode. Ou seja, o empregador não cumpriu com a sua obrigação no contrato. Veja bem, mas não é só salário. Por exemplo, o empregador não atrasou o meu FGTS, meu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Também é possível rescisão direta. Ou seja, ou também, o empregador não pagou meu vale transporte, meu vale alimentação. Ok, tudo isso são exemplos do inciso 4º. Ou seja, o empregador não cumpriu com as obrigações do meu contrato. Todos são exemplos nessa situação. E é muito comum, né? Muito corriqueiro acontecer isso, né? Nesse caso. E veja, e aí sim, você pode pleitear a rescisão direta. Destaca-se então que nesses casos, aqui do inciso 4º, tem que ser sempre razoável, proporcional. Ou seja, veja bem, não é assim, trabalho aqui há 5 anos como doméstico, atrasou um dia, opa, rescisão direta, empregador. Não, cara, não é assim. Tem que ser sempre razoável, proporcional, né? Da mesma forma, o FGTS, né? Lógico, se o atraso é contínuo, habitualmente ele atrasa, né? Paga um pouco, depois não paga, paga depois de 3 dias, ele até paga, mas paga sempre com atraso. Opa, não cumpriu com sua obrigação. Empregador, eu amo você, adoro trabalhar aqui na empresa como doméstico. Entretanto, está atrasado o meu salário. Eu preciso comer, me alimentar, né? Então, ou meu salário, meu FGTS, meu INSS, o que for nesse caso. Então, eu posso daí pedir pleitear a minha rescisão direta do trabalho. Já vou falar mais sobre ela mais pra frente, tá certo? Próximo inciso 5º, diz assim, ó, acompanha comigo ali, ó, o empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família ato lesivo à honra e boa fama. Opa, legal, inciso 5º. Esse inciso aqui, ó, guarda 2 sujeitos ativos e vários passivos. Explico. Quem é um sujeito ativo aqui nesse caso? Igual o penal, né? Sujeito ativo aqui. Aqui vai ser o empregador ou sua família. Ou seja, mora na minha casa eu, minha esposa, meus filhos e a minha sogra. Sogra não. Minha mãe, né? Neste caso. E aí, quem pratica esse ato pode ser tanto eu que contratei a doméstica, pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser minha mãe. Esses são exemplos de sujeitos ativos, né? Empregador, contra empregador. Perdão, acabei com empregador não. Nesse caso aqui é o contrário, né? É o doméstico, né? O empregador
Não, empregador ou sua família. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu tô me confundindo aqui, tá certo, tá certo. Ou seja, empregador ou membro da família. Eu, minha esposa, meu filho, minha sogra, minha mãe, pratica o ato nessa situação. Beleza, esse é o sujeito ativo. O passivo tá aqui, ó, contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família. Veja bem, o empregado doméstico é xingado, né, que é o caso, vou falar daqui a pouquinho aqui, o ato lesivo à honra. Ou eu xingo não o doméstico, xingo a mãe dela. Dele ou dela, no caso, xingo o pai, o membro da sua família nessa situação. Né? Eu faço um atentado contra a honra da doméstica, não a doméstica, ou o membro da sua família. Então veja, os sujeitos ativos aqui, ó, o ativo é empregador ou membro da família. O sujeito passivo é doméstico ou membro da sua família. Tá? Tudo isso gera a rescisão indireta nessa situação. Além disso, o ato aqui, ó, ato lesivo à honra e boa fama. Ou seja, ato lesivo à honra, calúnia, difamação, injúria, né? Ele é xingado, seu bestão, seu bobo, né? Não vou falar palavrão aqui com vocês, vocês sabem os palavrões que existem aí, né? Calúnia, difamação, injúria. Mas também, não só ato contra a sua honra, mas também contra a sua boa fama. Ah, doméstico, você é um péssimo pagador. Nossa, você é um péssimo pagador. A sua mãe é uma caloteira, hein? Seu pai é um caloteiro. Também isso gera rescisão indireta do contrato de trabalho. Tudo hipóteses, tá? Veja como é que é bem abrangente. Empregador ou família contra a doméstica ou membro da família, contra a sua honra, calúnia, difamação e injúria, e além disso, pode até mesmo ser ato contra a sua boa fama. Por exemplo, ela não paga salário, não, melhor, você é um caloteiro, não paga as coisas, enfim, né? Não precisa ser naturalmente calúnia, difamação e injúria, pode ser um simples ato contra a boa fama do empregado, já pode gerar rescisão direta. Beleza? Tudo bem? Voltamos para cá então. Inciso 6º, ali ó, quase a mesma situação. Empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo no caso de legítima defesa própria ou de outrem. Mesma situação aqui, tá? Mesma situação assim, empregador ou família que pratica um ato contra o doméstico ou membro da família. Beleza. Neste caso aqui, é a situação que se refere a um atentado físico, né? Violência física, ato lesivo. Um soco, um tapa, ato lesivo, né? Ato físico, corpóreo, neste caso. Né? E aí sim pode gerar rescisão indireta no trabalho. Tá? Destaca-se nesse caso que tem uma exceção. Qual a exceção que existe aqui? A exceção se refere à questão aqui ó, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Finalzinho do artigo aqui, ó, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, do inciso 6º, ó. Como assim, professor? Legítima defesa. Explico. Pensar assim, ó, trabalho em minha casa, o seu Mário. O seu Mário é meu doméstico, meu empregado doméstico. Beleza. Um dia chega lá, tô lá trabalhando, tô em casa, de folga lá, eu vejo que o seu Mário recebe a visita da sua esposa, a dona Maria. A dona Maria tá lá, e o seu Mário, que eu falei agora, né? O seu Mário, né? O seu Mário aqui no caso. O seu Mário que eu contratei, ele vai e quer bater na dona Maria, né, na esposa dele. Eu falo, opa, não pode. Isso não vai fazer. Eu vou lá e paro a agressão, ou seja, legítima defesa de outrem, a dona Maria. Neste caso, eu vou lá, o Mário vai bater na dona Maria, eu vou lá e paro a agressão, ele fala, opa, rescisão direta, é possível? Eu acho que não, né, cara? Eu só estou parando a agressão sua. Da mesma forma, estou aqui em casa, contratei o seu Mário para trabalhar comigo, o seu Mário vem me agredir. Eu repilo a agressão, eu paro a agressão, ele fala, opa, rescisão indireta, é possível? Acho que não, né? Isso é um caso de legítima defesa, de si ou de outrem, de si, né? Defesa própria ou de outrem, neste caso. Ou no caso, o exemplo aqui agora, no meu caso, ou de si, né? Ou de outrem, no exemplo da dona Maria, nesse caso. Tá certo? Então, outro exemplo aqui, outro caso, outra hipótese que gera rescisão indireta no trabalho. Beleza? E por fim, último inciso 7º, diz assim, ó, o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, no que trata o artigo 5º da Lei 11.350 de 2006. Tá? Esse inciso aqui é bem recente, se refere à questão da
do ato da Lei Maria da Penha nessa situação. Ou seja, o empregador aqui, ó, praticar contra, né, nas formas de violência doméstica ou familiar contra as mulheres de que trata o artigo. Então veja, se meu empregador praticou um ato lesivo, ato que caracteriza violência doméstica, de acordo com a Lei Maria da Penha, contra a sua esposa, eu posso pedir a rescisão direta? Pode pedir. Porque aquele local de trabalho é um local impróprio para o trabalho. Veja, tem violência naquela situação. Então eu posso pleitear a rescisão direta. Né? Neste caso, eu vou pedir a minha rescisão direta do trabalho. Afinal, existe ali violência doméstica. Veja, não é contra a minha pessoa, como empregado doméstico, é contra terceiro, contra a sua própria esposa, né? Contra a sua própria mãe, o que for ali no caso, namorado, o que for. Eu vou peço a rescisão indireta do trabalho neste caso. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então vimos aqui então as hipóteses, os casos. Ok, professor, e quais são os direitos? Vamos ver aqui agora, neste caso, quais são os meus direitos que eu vou receber nesse caso. Os direitos é mais complexo do que isso. Eu já vou explicar, já vou falar com você sobre isso. Mas como regra geral, eu vou receber todos os meus direitos. É como se o empregador me mandasse embora. Eu vou receber aqui neste caso, ó, férias, 13º, saldo de salário, né? Aviso prévio, recebo também aviso prévio. Também recebo nesse caso aqui, eu posso sacar meu FGTS. Também vai ter o seguro-desemprego, tá? E também vai ter a multa do FGTS neste caso, tá? Então, esses 7 dias aqui eu vou receber. Repito, férias, 13º, saldo de salário, ou seja, hoje é dia 15 dias de salário, aviso prévio, sacar meu FGTS, seguro-desemprego e também a multa do FGTS dessa situação. Então, se eu conseguir a rescisão direta, eu vou receber todos esses direitos aqui no caso. Beleza? Então, beleza. Vamos aqui finalizar nossa aula de hoje, tá? No tempo adequado. Pessoal, vimos aqui então as últimas hipóteses em que é cabível a rescisão indireta. Conversamos aqui sobre 4 incisos, né? 4 casos do artigo 27 em que o empregado doméstico pode pleitear a rescisão indireta. Além disso, conversamos um pouco sobre os direitos. Quais os direitos que o empregado vai receber? Então, se ele entrar com uma rescisão direta, quais ele vai receber neste caso. Beleza? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.